Imagine um lugar onde ser livre não é só um discurso bonito, mas uma realidade vivida todos os dias. Um país onde o Natal não se chama Natal e a Semana Santa virou Semana do Turismo. Onde você pode plantar cannabis em casa, jogar em cassinos liberados e até ser garota de programa com carteira assinada. Tudo dentro da lei. Esse lugar existe. E não é na Europa. Está bem aqui, na América do Sul. Estou falando do Uruguai. Um país pequeno no tamanho, mas gigante na ousadia. Um país que decidiu seguir um caminho próprio, longe dos extremismos e perto da liberdade. No vídeo de hoje, você vai entender por que o Uruguai é considerado o país mais liberal da América do Sul e por que ele está anos à frente em temas que o resto do continente ainda discute. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. Número 1. Geografia. Localizado na costa sudeste do continente, o Uruguai está posicionado entre dois dos maiores e mais influentes países da América do Sul, o Brasil ao norte e a Argentina a oeste. Como se não bastasse essa vizinhança de peso, ao sul o país é banhado pelas águas do Oceano Atlântico, com uma costa que se estende por centenas de quilômetros, revelando praias tranquilas, falésias suaves, dunas douradas e vistas de tirar o fôlego. A paisagem uruguaia é dominada por campos verdejantes, colinas arredondadas, rios largos e um litoral contínuo e acessível. O país praticamente não possui cadeias montanhosas ou terrenos acidentados, o que favorece a agropecuária e o contato direto com a natureza. Além disso, o Uruguai está em uma das zonas sísmicas mais estáveis do continente. Não há terremotos, furacões ou vulcões por aqui. O clima temperado, com verões quentes e invernos amenos, faz do país um refúgio perfeito para quem busca segurança geográfica, paz ambiental e qualidade de vida. Com uma área de 176 mil quilômetros quadrados, o Uruguai é o segundo menor país da América do Sul, ficando à frente apenas do Suriname. Para efeito de comparação, ele é menor que a Tunísia, ligeiramente menor que o Camboja e 3 vezes menor que a Itália. Mas não se engane pelo tamanho. É justamente nesse espaço compacto que o Uruguai abriga alguns dos avanços sociais mais progressistas e ousados do planeta. Número 2. População. Com cerca de 3,5 milhões de habitantes, o Uruguai pode até ser pequeno em números, mas é grande em qualidade humana, diversidade e inclusão. É um dos países menos populosos da América do Sul, e isso se reflete diretamente no ritmo de vida tranquilo, no trânsito calmo e nas cidades menos congestionadas. A maioria absoluta da população, mais de 90%, vive em áreas urbanas, sendo que quase metade dos uruguaios está concentrada em Montevidéu, a capital. Isso faz do Uruguai um dos países mais urbanizados do continente. No interior, predominam pequenas cidades e áreas rurais produtivas, onde a vida segue um compasso mais lento e conectado à terra. Ao contrário de países vizinhos, marcados por fortes divisões étnicas ou religiosas, o Uruguai se destaca por sua homogeneidade cultural. A maioria dos habitantes é descendente de europeus, principalmente espanhóis e italianos. Um dado surpreendente é que 40% da população se declara sem religião, tornando o Uruguai o país mais ateu da América do Sul. Isso influencia diretamente os costumes, a política e até os feriados, que foram renomeados com termos mais neutros. Outro aspecto marcante do povo uruguaio é sua forte valorização da democracia, da liberdade individual e da educação. Número 3. Leis liberais. Mas o que torna o Uruguai único são suas leis liberais. O que é proibido em muitos países, no Uruguai é regulamentado. Enquanto vizinhos ainda travam guerras morais sobre temas como sexualidade, drogas e entretenimento adulto, o Uruguai seguiu um caminho ousado: legalizar, organizar e proteger direitos que outros preferem ignorar. Em 2014, o país entrou para a história como o primeiro do mundo a legalizar totalmente o cultivo, a venda e o consumo recreativo da cannabis, sob controle do Estado. Qualquer cidadão uruguaio pode plantar até 6 mudas em casa, se registrar em clubes de cultivo ou comprar a substância em farmácias autorizadas. Nada de mercado ilegal. Aqui, tudo é feito às claras. Mas essa não foi a única decisão que chamou a atenção internacional.
Em 2002, o Uruguai também legalizou o trabalho sexual, transformando o serviço de acompanhantes em uma profissão formalizada. As profissionais têm direito a exames médicos regulares, contribuição previdenciária e até aposentadoria. As profissionais não vivem à margem da sociedade. Elas têm proteção legal, acesso a serviços de saúde e autonomia sobre sua própria atividade. O objetivo é claro: tirar o estigma, garantir dignidade e proteger tanto quem oferece quanto quem contrata o serviço. E funcionou. O país reduziu a exploração sexual, o tráfico de pessoas e promoveu debates maduros sobre o tema, algo ainda impensável em boa parte da América Latina. E tem mais. Diferente de muitos países conservadores, o Uruguai liberou o funcionamento de cassinos, que se tornaram parte do setor turístico legal e fiscalizado. Locais como o luxuoso Cassino Carrasco, em Montevidéu, ou o sofisticado Enjoy Punta del Este, movimentam milhões de dólares por ano, atraindo turistas do mundo inteiro. Mas o jogo não é visto como vício, é visto como entretenimento com regras claras, impostos pagos e geração de empregos formais. Essa postura progressista se estende a outros temas polêmicos. Aborto legalizado até a 12ª semana, casamento igualitário desde 2013, educação sexual nas escolas e leis contra a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. No Uruguai, liberdade não é um slogan, é uma política pública, e viver em um país onde o Estado confia na maturidade do cidadão é, no mínimo, uma experiência transformadora. Número 4. Capital. Montevidéu não é apenas a capital do Uruguai, é o espelho da alma do país. Lá, você encontrará a fusão perfeita de tango, gastronomia, futebol e arquitetura, criando um cenário apaixonante. Fundada em 1724 pelo governador espanhol Bruno Maurício de Zabala, a cidade cresceu às margens do Rio da Prata, misturando tradição europeia com um espírito progressista e acolhedor que define toda a nação. A cidade possui muitos edifícios históricos, praças e monumentos. A Praça Independência é o ponto central da cidade, onde está a estátua de José Artigas, o herói nacional. Perto dali encontra-se a Cidade Velha, um bairro cheio de história, com suas ruas de paralelepípedos, prédios coloniais, galerias de arte e cafés boêmios, preserva o passado com elegância. Mas Montevidéu também sabe ser moderna. Bairros como Pocitos, Bucel e Punta Carretas oferecem vida noturna vibrante, com bares, boliches, como são chamadas as boates por lá, cassinos e restaurantes de alto nível. À noite, é comum ver pessoas dançando tango em praças ou participando de rodas de candombe, cultura viva pulsando nas calçadas. Um dos maiores orgulhos da cidade é sua Rambla, uma avenida costeira de mais de 22 quilômetros, perfeita para caminhadas, pedaladas ou simplesmente para contemplar o pôr do sol sobre o rio. É o ponto de encontro de casais, famílias, artistas de rua e viajantes. Montevidéu também é sede de instituições internacionais como o Mercosul e a ALAD, refletindo seu papel como centro político e diplomático da região. Tranquila, charmosa e progressista, Montevidéu é o tipo de capital que não grita. Ela encanta. E é impossível conhecê-la sem entender um pouco mais da essência uruguaia. Número 5. História e independência. A história do Uruguai é a de um país que precisou lutar para existir. Antes de se tornar uma nação independente, o pequeno território onde hoje está o Uruguai foi disputado por impérios, invadido por exércitos e usado como moeda de troca em acordos entre potências regionais. Durante o período colonial, a região fazia parte do vice-reinado do Rio da Prata, sob controle da Espanha. Mas não era uma área qualquer. Sua posição estratégica entre dois rios navegáveis e entre dois impérios emergentes, Brasil e Argentina, fazia do território uma joia cobiçada. Em 1821, o Brasil, já como Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, anexou a região, batizando-a de Província Cisplatina. Essa ocupação durou até 1825, quando começou a resistência que mudaria para sempre o destino da região. Foi nesse ano que Juan Antônio Lavalleja e os lendários 33 orientais cruzaram o rio Uruguai e iniciaram uma revolta contra o domínio brasileiro. Com o apoio direto da Argentina, os rebeldes enfrentaram os exércitos do Império do Brasil em batalhas sangrentas, como a Batalha de Sarandi.
A tensão foi tanta que levou à mediação da Inglaterra, que viu vantagem em criar um estado neutro entre os dois gigantes. Em 27 de agosto de 1828, o Uruguai conquistou oficialmente sua independência, nascendo como um estado soberano. O nome oficial escolhido foi República Oriental do Uruguai, uma homenagem à sua localização a leste do rio Uruguai, que havia sido palco de tantas batalhas. Até hoje, os uruguaios usam com orgulho o termo oriental para se referirem à sua identidade nacional. Número 6. Liberdade religiosa. Se existe um país na América do Sul que realmente separa igreja e Estado, esse país é o Uruguai. E ele não apenas separa, ele redefine. Enquanto na maioria dos países do continente, os feriados religiosos ainda carregam símbolos e nomes cristãos, no Uruguai o cenário é outro. Aqui, o Natal virou Dia da Família. A Semana Santa é chamada de Semana do Turismo, e outras datas religiosas foram substituídas por versões laicas, refletindo um Estado que escolheu dar espaço para todos, inclusive para quem não acredita em nada. Essa abordagem não surgiu do nada. Já no início do século XX, o país foi um dos primeiros do mundo a aprovar o divórcio por vontade da mulher, a retirar crucifixos dos hospitais públicos e a abolir o ensino religioso nas escolas estatais, além de criar leis pioneiras em direitos individuais. Mais do que a simples ausência de religião nas instituições, o Uruguai desenvolveu uma cultura baseada na liberdade de consciência. O cidadão uruguaio pode seguir qualquer fé, ou nenhuma, sem jamais ser discriminado por isso. Essa postura laica está tão enraizada que molda a forma como os uruguaios enxergam a política, a educação e até os costumes cotidianos. O respeito às crenças, ou a ausência delas, é um valor social. Ninguém é julgado por sua fé e ninguém é forçado a seguir tradições religiosas. No Uruguai, a liberdade de crença é tão protegida quanto a liberdade de não crer. E talvez esse seja um dos pilares mais invisíveis e, ao mesmo tempo, mais poderosos do sucesso social do país. Número 7. Qualidade de vida. Se existe um país na América Latina que conseguiu unir liberdade com bem-estar social, esse país, sem dúvidas, é o Uruguai. Apesar do tamanho modesto e da ausência de grandes reservas naturais, o país se destaca por ter uma das melhores qualidades de vida do continente, sustentada por um sistema sólido de educação, economia estável e uma cultura política centrada no bem-estar do cidadão. A economia uruguaia é diversificada e equilibrada. O país tem uma forte base na agropecuária, sendo conhecido internacionalmente pela qualidade de sua carne bovina, soja, arroz e laticínios. Mas vai além do campo. O setor de serviços é altamente desenvolvido, incluindo turismo, finanças e tecnologia da informação. Nos últimos anos, o Uruguai tem se transformado em um hub de inovação digital, com incentivos para startups, inclusão digital nas escolas e exportação de serviços tecnológicos. Tudo isso em um ambiente de estabilidade política e econômica que atrai investidores de dentro e fora do continente. Na área da educação, o Uruguai dá show. O acesso é gratuito e universal desde o ensino básico até o superior. A taxa de alfabetização ultrapassa os 98%, uma das mais altas das Américas. Além disso, o país foi pioneiro no programa Um Laptop por Criança, que entregou computadores a todos os estudantes da rede pública, algo inédito na região. E se você pensa em segurança, aqui vai um dado impressionante. O Uruguai é o segundo país menos corrupto das Américas, atrás apenas do Canadá. Isso se reflete nas ruas, nos serviços públicos e na confiança da população nas instituições. No Uruguai, viver bem não é privilégio, é política de Estado. Número 8. Carnaval. Outra curiosidade sobre este incrível país, que com certeza vai lhe surpreender, é o quanto os uruguaios gostam de festa. Se você acha que os brasileiros são líderes em festas carnavalescas, enganou-se. O carnaval uruguaio dura cerca de 40 dias, entre os meses de janeiro e março. Ao contrário dos desfiles monumentais com carros alegóricos, o carnaval do Uruguai é feito de murgas, tablados e candombe. As murgas são grupos teatrais que misturam humor, ironia e crítica política em forma de canto. Com roupas coloridas, maquiagens marcantes e letras afiadas, elas se apresentam em tablados espalhados por toda Montevidéu. Cada apresentação é uma mistura de espetáculo e protesto, como se fosse um jornal cantado.
Mais do que diversão, o carnaval uruguaio é uma forma de expressão. E talvez seja justamente por isso que ele dure tanto, porque o povo precisa falar, cantar e lembrar, ano após ano, quem são, de onde vieram e o que ainda precisam conquistar. Já o candombe, com raízes africanas, é o coração pulsante do carnaval. Grupos conhecidos como comparsas marcham pelas ruas ao som de tambores vibrantes, danças de origem ancestral e figurinos que contam a história da herança negra no país. Os bairros Sur e Palermo, em Montevidéu, são considerados o berço dessa tradição. Mas o carnaval não se limita à capital. Ele toma conta de todo o país, com festivais locais, concursos, apresentações de rua e muita celebração. É uma festa viva, consciente e profundamente enraizada na cultura popular. Número 9. Culinaria. A gastronomia uruguaia é uma deliciosa fusão de influências europeias e sul-americanas, com protagonismo absoluto da carne bovina. O prato mais tradicional do país é o asado, o clássico churrasco uruguaio. Mas aqui, o churrasco não é feito de qualquer jeito. Ele é preparado com carvão de lenha, lentamente, e servido em grandes porções, reunindo famílias e amigos ao redor da parrilla, a grelha típica. Outro ícone gastronômico do Uruguai é o chivito, um sanduíche robusto recheado com filé, presunto, queijo, alface, tomate, ovo e maionese, que pode vir acompanhado de batatas fritas ou salada. Não existe passeio completo por Montevidéu ou Punta del Este sem provar um chivito artesanal. Entre os pratos do dia a dia, destacam-se também as milanesas, filés empanados e fritos, geralmente servidos com purê ou batatas, e sobremesas como o postre chajá, uma delícia feita com merengue, pêssego, chantilly e bolo. Mas nenhum elemento é tão presente na rotina uruguaia quanto o mate, o famoso chimarrão. Com uma cuia na mão e o termo, garrafa térmica, debaixo do braço, os uruguaios tomam mate a qualquer hora, em qualquer lugar. No trabalho, na praia, nos parques ou até no banco da praça. É mais que uma bebida, é símbolo de identidade nacional. Número 10. Pontos turísticos. O Uruguai pode ser pequeno em território, mas em termos de turismo, oferece uma diversidade que surpreende até os viajantes mais experientes. Em poucas horas de estrada, é possível passar de cidades históricas a praias glamorosas, de reservas naturais a fontes termais escondidas. Começando pelo litoral, um dos destinos mais famosos é Punta del Este, a joia turística do país. Com praias paradisíacas, vida noturna agitada e cassinos luxuosos, a cidade atrai visitantes do mundo inteiro. Durante o verão, sua população chega a quintuplicar, transformando a calmaria em um redemoinho de festas e celebridades. Já para quem busca algo mais tranquilo e cheio de história, a charmosa colônia do Sacramento é parada obrigatória. Fundada pelos portugueses no século XVII, essa cidade é patrimônio mundial da Unesco, com suas ruas de paralelepípedos, faróis antigos e casas coloniais que parecem congeladas no tempo. Se o objetivo for se conectar com a natureza, o país também não decepciona. No Parque Nacional Cabo Polônio, dunas gigantes, florestas costeiras e leões marinhos convivem com uma vila sem eletricidade, onde o pôr do sol é um espetáculo silencioso. Há ainda as termas de Salto e Paissandu, ideais para quem busca relaxamento em águas quentes naturais. A capital Montevidéu, com sua rambla costeira de 22 quilômetros, museus, praças e bairros culturais, complementa essa variedade com charme urbano e uma vida cultural pulsante. E o melhor? Tudo está a poucas horas de distância. No Uruguai, o turismo é acessível, integrado e surpreendentemente diverso, uma mistura de mar, campo, história e modernidade, feita sob medida para quem busca experiências autênticas. Número 11. Identidade nacional. Se existe uma paixão que une todas as classes, idades e regiões do Uruguai, essa paixão se chama futebol. Mais do que um esporte, ele é um verdadeiro pilar da identidade nacional. Está nas ruas, nos murais, nos bares de bairro e, principalmente, no coração de cada uruguaio. Conhecida como La Celeste, a seleção nacional carrega um legado que poucos países podem se orgulhar. O Uruguai foi o primeiro campeão da história das Copas do Mundo, vencendo a edição de 1930, que ele mesmo sediou em Montevidéu, e repetiu o feito em 1950, quando protagonizou o inesquecível Maracanazo, a vitória contra o Brasil, em pleno Maracanã lotado, que entrou para sempre na história do futebol mundial.
No Uruguai, cada bairro tem seu time, cada criança sonha em jogar pela seleção e cada partida é acompanhada com emoção. O Peñarol e o Nacional, os dois gigantes do futebol local, protagonizam uma das rivalidades mais antigas e intensas do mundo. Mas o orgulho nacional não está apenas dentro dos estádios. Ele também dança pelas ruas, embalado por um ritmo profundo, elegante e cheio de emoção, o tango. Pouca gente sabe, mas o tango nasceu entre o Uruguai e a Argentina, especialmente nas zonas portuárias de Montevidéu e Buenos Aires, no fim do século XIX. Com raízes africanas, espanholas e crioulas, ele foi crescendo nos bairros humildes, como expressão de saudade, desejo e melancolia. E com o tempo, se transformou em uma das mais emblemáticas manifestações culturais do Cone Sul. Em Montevidéu, casas de show, bares e praças mantêm viva essa tradição. É comum ver casais dançando tango ao ar livre, sob o som de um bandoneon e o olhar curioso de turistas encantados. O tango não é só uma dança, é um sentimento que se move, carregando nas entrelinhas a história do povo. No Uruguai, o futebol e o tango caminham lado a lado. Um representa a garra nas vitórias, o outro a alma nas emoções. Em resumo, num continente marcado por contrastes, desigualdade e polarizações, o Uruguai se destaca como um refúgio de equilíbrio, liberdade e bom senso. Um país pequeno em território, mas gigante em ideias, onde a democracia não é apenas uma bandeira, mas uma prática cotidiana. Onde os direitos individuais são respeitados, as tradições são preservadas e a vida é vivida com calma, consciência e dignidade. Além disso, o Uruguai é frequentemente considerado o melhor país para se viver na América do Sul, graças à sua estabilidade, qualidade de vida e liberdade social. Este vídeo chega ao fim, agora nos conte o que mais lhe chamou a atenção. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.